Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, dizer que essa casa é a minha casa. Eu tenho assistido, vocês não sabem, mas eu acompanho todos os trabalhos e tenho visto esse projeto de reforma. Nós estamos saindo, ainda falta muita coisa, mas a gente saiu de um projeto que não tinha a menor condição da gente fazer. E o Espírito foi tomando as nossas vidas, foi indo à frente, porque no meio desse processo eu entendi que uma das razões que o Senhor nos põe em pé, muitas vezes, é para que essas reformas passem por nós e toquem outras pessoas. É o que nós temos vivido lá. A comunidade Ágape foi um presente de Deus na nossa vida e nós estamos ali, com a graça do Senhor, fazendo o trabalho. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Eu vou ler com você um texto muito conhecido. Mas que, por ser conhecido, eu não quero que você diminua a sua expectativa. Segunda Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Estou lendo na NVI. Diz assim o texto bíblico: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos, as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. E o rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Amém? Quantos aqui já conhecem esse texto várias vezes, viu? Esse é um texto que ele é no mínimo estranho, porque ele conta de uma história que, à primeira vista, parece uma coisa um pouco sem sentido, porque o contexto aqui não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. A guerra entre os judeus e todas as nações que estavam em volta. Essa guerra sempre existiu. Hoje o que nós estamos vendo é a continuação de um ciclo que não parou. E aqui, nesse momento, existia um rei, Jeoás, que estava sofrendo ataque daquele povo sírio. E Eliseu, que era o discípulo de Elias, homem que foi o vulto do Antigo Testamento, realizou grandes milagres, perito no sobrenatural. Eliseu, que era seu discípulo, realizou duplamente tudo o que Elias fez. Está aqui no final da sua vida. O texto versículo 14, diz que ele já estava sofrendo da doença que ele morreria. Então o rei Jeoás vai até ele e pede ajuda. Eu estou só narrando o texto para você ter uma ideia. E aquele profeta diz: pegue um arco, tome pela mão, abra a janela que dá para o leste, atire uma flecha. E na hora que a flecha sai, o profeta declara: flecha da vitória do Senhor. E depois desta flecha declarada, o profeta manda que ele pegue mais algumas flechas e golpeie o chão. E assim ele fez, só que ele fez 3 vezes. E o profeta esperava que ele fizesse mais vezes. Muito bem, eu estou aqui para falar para você hoje sobre o poder da intensidade. Intensidade, eu quero que você entenda o que eu quero dizer por intensidade.
Porque intensidade nós comumente vinculamos a temperamento. Aquelas pessoas que são agitadas ou que são elétricas, essas são pessoas intensas. O que eu estou querendo trazer para você nessa noite, nada tem a ver com o seu temperamento, nada tem a ver com o seu jeito de ser. A intensidade que eu quero trazer para você e o poder que isso traz para uma igreja em reforma, para uma igreja que está em reforma, a intensidade é o combustível que vai fazer com que, à medida em que as dificuldades vão aparecendo, só quem é intenso, quem é constante, conseguirá manter o mover do Senhor na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o mover do Espírito não depende de você para acontecer, é você que precisa estar nesse mover para poder desfrutar dele. Através da história, o mover do Senhor nunca parou. O que nós precisamos e o que nós devemos é nos jogar dentro dele, porque independente de você ser intenso ou não, a obra vai acontecer, a reforma vai acontecer, mas nós precisamos ser intensos para que possamos desfrutar desse mover. Deixa eu dizer para você uma coisa, esse é um caso de falta de intensidade em um aspecto e algumas lições sobre intensidade, porque nós precisamos aprender a como ser intensos na vida com Cristo. Eu estou convicto, meus irmãos, que nesta geração que vivemos há uma falta de intensidade. Nós desanimamos no primeiro momento nas primeiras dificuldades, paramos nas primeiras portas fechadas, nós sofremos com o primeiro não que tomamos, mas a intensidade e essa constância garantirá a mim e a você uma vida no Senhor plena. Quando Jesus disse isso, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Esta vida abundante, ela é diferente do que algumas correntes teológicas têm dito hoje. As pessoas pensam que a vontade perfeita, agradável, a vida abundante, ela vem de uma maneira automática, porque nós já estamos pré-comissionados, ou nós já estamos prontos, eleitos, enfim, a denominação que você quiser dizer. Mas eu tenho um problema sério com isso, porque estas palavras têm sido ditas para muitas pessoas e têm tirado de nós a responsabilidade de sermos intensos, porque esta intensidade, constância, garantirá a mim e a você passarmos por reforma. E eu não estou falando agora de uma reforma apenas estrutural, estou falando daqui de dentro. Como eu disse, eu tenho acompanhado as palavras que vocês têm tido, e eu já percebi que o Senhor quer reformar muita coisa aqui dentro. Eu garanto a você que ser intenso no Senhor será a principal matéria-prima para essa reforma. Muito bem, para que eu não fique falando só aleatoriamente, eu quero tomar figuras desse texto, fazendo uma espécie de uma metáfora, comparando com aquilo que é possível nós olharmos hoje. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o rei Jeoás estava em guerra. Esta é uma característica de nossas vidas hoje. Você está em guerra, amém? Você sabe disso? Você sabe que amanhã ou depois que você sair daqui, existe uma horda, existe uma hoste de Satanás pronto para nos minar a nossa força, minar quem nós somos. O povo de Deus anda esquecendo da guerra. Nós estamos alheios a tudo que está acontecendo, olhando as coisas como quem vê de longe e diz: presta atenção à falácia, nós vamos ser levados daqui mesmo, esse mundo vai acabar mesmo.
Cuidado com isso, porque a primeira realidade espiritual desse texto é que a guerra é inevitável. Ela sempre vai acontecer, seja fora de você, seja na sua mente e no coração. Ela vai acontecer. As guerras na nossa mente, na nossa alma, elas são obrigatórias para que nós avancemos. Porque à medida em que eu venço, à medida em que eu passo pelas guerras, eu me torno mais forte. Aquele rei em guerra, ele tem uma atitude que chama a nossa atenção, que é diferente de nós hoje. Porque à medida em que o rei se encontrou numa situação difícil, ele vai para onde? Para os pés de Jesus. Para os pés de Jesus é uma alegoria. Ele vai para aquele que representava a voz de Deus. Ele vai para a voz do Senhor. O profeta, para aquele povo, simbolizava a voz e direção. Na guerra, nas lutas que nós temos, hoje, nós temos buscado refúgio em tantas coisas. Buscado refúgio em atendimentos. Eu não sou nem um pouco contra nada disso, mas aqueles que buscam refúgio em tantos subterfúgios, vícios, remédios, drogas, pessoas, amizades tóxicas, para esquecer das nossas guerras, a gente entra em qualquer lugar, nem que seja por 5 minutos de esquecimento. Mas o problema é que amanhã está lá. O problema não passa. Quero dizer uma coisa para você. O texto fala que o Jeoás procurou o profeta. E a primeira imagem que eu quero trazer para você é que o profeta manda ele abrir uma janela. A janela na palavra do Senhor, ela é uma figura espetacular. Porque ela fala em alguns textos sobre janela, e outros lugares, esse mesmo termo, janela, significa comportas. Lembra daquele texto que o profeta está dizendo, lá em Malaquias, dizendo para que as pessoas trouxessem à casa do tesouro os dízimos que eles deveriam trazer, para que o Senhor abrisse sobre eles as comportas, as janelas do céu. Janela. Na palavra do Senhor, além do objeto que serve para fazer parte de uma casa, ele tem uma ideia de comportas, de bênçãos do céu. A janela, nesse caso, para aquele homem, para o rei, era um apontamento para o favor do Senhor. Quando o homem de Deus manda aquele homem abrir a janela, ele estava fornecendo para o rei uma nova forma de ver. Deixa eu dizer para você uma coisa, a janela que nos foi aberta hoje é aquilo que nós chamamos de cruz do Calvário. A janela é a cruz que foi aberta para nós. E trazendo exatamente dentro do contexto, é a oportunidade que eu e você temos de fazer como aquele rei, olhar a situação por um prisma diferente. Está difícil no trabalho, se eu colocar os óculos da cruz do Calvário, se eu colocar a forma de ver, se eu colocar e abrir a janela, e permitir que a cruz de Cristo inunde a minha visão, vai conseguir sempre alcançar o propósito específico do Senhor. Eu uso óculos faz muitos anos, desde que eu comecei a usar óculos quando era muito novinho. E teve um tempo, aqui mesmo, andando por aqui, eu encanei com isso. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me cura dos meus olhos. Eu orava todo dia, antes de dormir. E amanhã eu vou acordar enxergando. Quanto mais eu acordava, parecia que estava mais embaçada. Quanto mais eu orava,
embaçado, orava embaçado. Eu orava com fé, irmãos. Eu clamava, eu jejuava, porque eu queria que o Senhor ministrasse essa cura e eu pudesse declarar isso, dizendo: o Senhor ainda cura. Eu, numa dessas orações de noite, a gente morava naquela casa, lá no buracão, lá no barranco. Eu estava olhando para o meio do mato assim, e com minha lente e com os meus olhos embaçados, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou assim para mim, no meu coração, como um pensamento: se você olhar os teus óculos, como lentes corretivas, e se você olhar para eles sempre, imaginando que o meu espírito e a minha cruz, o sangue de Cristo é a sua lente, todas as vezes que você olhar por essa lente, você vai entender que eu corrijo a sua visão. A sua visão é ruim mesmo. Olha, eu não estou enxergando quase nada aqui, só vulto. Mas eu lembro que se o Espírito for a minha lente, a minha visão vai ser ajustada. Eu era catatalzinho quando o Senhor falou isso comigo. Mas eu nunca mais esqueci que a cruz é a janela, a cruz é a lente que fornece para nós a visão correta das coisas. É difícil. Vamos aplicar mais ainda a sua prática. Você fala sobre cruz, pastor, tá bom, mas e o boleto chegando, e o chefe perseguindo, e as contas, e o aluguel, e a empresa que não vai. Cada um desses problemas, se você conseguir colocar os seus óculos de cruz, olhando para essa situação, dizendo: o Senhor está me ensinando com isso, o Senhor está na medida desse problema, eu estou abrindo a janela e percebendo que ali há um ensino do Senhor para mim. Em cada um dos problemas, eu garanto a você que haverá ensinamento, e haverá lição, haverá propósito. Quando aquele cara o profeta pede para abrir a janela, existe um propósito nisso. A janela do Senhor está aberta pela cruz do Calvário, e os óculos, a lente, corrige a nossa falta de visão. Por isso eu e você podemos e devemos saber que esta cruz é o chamado para nós. Esta cruz é a salvação que nós temos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a salvação é só o primeiro passo de tudo que significa isso. Esta janela é só o primeiro passo. A cruz e a salvação, a redenção, a morada celestial, ela é só o primeiro passo para toda a vida abundante que o Senhor tem para nós, mas que nós devemos olhar com realidade. Importa ao Senhor Jesus que todos sejamos salvos. O texto em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15, o Senhor diz assim, por meio de Paulo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A cruz de Cristo é a janela aberta para nós. Esta janela está posta, só depende de nós procurarmos o Senhor, o homem de Deus, e abrirmos a janela olhando para a cruz com os óculos do Espírito Santo. Nós veremos as situações, ainda que em guerra, porque as guerras são inevitáveis, mas ainda que em guerra, nós teremos paz, nós teremos lições, teremos aprendizado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, como pastor, dia a dia, tenho atendido pessoas, eu atendo muitas pessoas, e cada dia que passa, as pessoas têm vindo a mim, dizendo assim: pastor, eu não quero passar por isso,
Eu ouvi uma vez um rapaz falando assim: não, pastor, eu só quero um pedacinho lá no céu. Só um pedacinho. Eu só quero um pedacinho lá no céu, tá bom. Deixa eu dizer para você, o Senhor não está interessado em te dar pedacinho no céu. Não é para isso que você está sendo salvo. Não é para pedacinho do céu. Por isso ele precisa reformar essa visão. Não é para pedacinho do céu que eu e você estamos aqui. Porque se for para pedacinho no céu, você está vivendo muito aquém do que o Espírito espera. A janela está aberta e você está olhando de longe com uma cortina de voal, véu, sei lá o que, embaçado, olhando, tá? Tem uma janela lá. É muito pouco. É muito pouco. O Senhor quer salvar-nos. Ele quer todos. Tem uma história que eu ouvi de um pastor americano, real essa história. Estava contando que um dia esse pastor, que tinha 5 filhos, estava na sua casa e ele deu boa noite para todas as suas filhas e foi dormir. Na hora que ele estava no meio da madrugada, acorda com um sirene, com um barulho de alarme de incêndio. E lá nos Estados Unidos, as casas americanas têm uma grande quantidade de madeira. E a hora que ele acorda, aquele fogo está inundando, pegando tudo. E ele sai desesperado, sai gritando, chamando: vamos, vamos, vamos. Sai, pega as coisas, acorda a esposa: vamos, vamos, tá pegando fogo, vai. Na hora que ele sai, consegue sair, ele olha, só tem 3 filhos com ele. Ele volta. As pessoas falam: não, volta. Amarra uma coberta, pegando fogo. Ele volta, começa a gritar. E aí ele encontra uma filha dentro do guarda-roupa. Ele sai, pega a criança, procura. Mas ele não encontra a última. Ele resolve então sair para poder garantir vida à sua filha que estava lá. E quando ele deixa a criança lá, ele toma a atitude, ele volta. Porque salvar 80% dos filhos não é suficiente. Você salvaria? Não, mas matematicamente já garantiu a maioria. Ele volta. Aquele pastor acha a criança já desacordada e ele, com o calor do fogo, queimou toda a sua retina e ficou cego para salvar um filho, porque 80% dos filhos não é suficiente. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que 80% dos filhos, para aquele pastor, você é filho. Existe uma janela da cruz aberta. E a salvação é só o primeiro passo que Deus tem para você. O segundo passo está na segunda lição dessa mensagem. Porque quando aquele rei abre a janela, uma coisa muito interessante acontece na história. Quando ele pega aquela flecha e lança, eu preciso que você entenda que aquela flecha não se transformou em nenhum foguete, nada que fizesse com que aquele exército fosse exterminado. Aquela flecha, na realidade, possivelmente não passou de poucos metros ali daquele quintal. Poucos metros, a flecha foi. Qual que foi a diferença
da vitória foi o que, irmão? A palavra. Escuta, se a cruz de Cristo é a janela aberta, a palavra daquele profeta está nas nossas mãos hoje. A palavra do Senhor está posta, dizendo, ela nos encoraja. A palavra do Senhor nos levanta, a palavra do Senhor nos põe de pé. A Bíblia nos ensina a sermos fortes, corajosos. A Bíblia fala sobre aqueles que não desistem. A Bíblia nos ensina que, ainda que nós passemos por vale de sombra, morte, nós podemos não temer, porque o Senhor estará conosco. A Bíblia nos ensina que, ainda que os ventos ou os mares cheguem, ou o fogo, nós não seremos queimados. Veja, esses não são versículos que te dizem que você tem uma vida de prosperidade apenas. São versículos e histórias que dizem de lutas, mas que ensina para nós que existe uma palavra que nos dá força. Meu irmão, você precisa entender o poder que a Bíblia pode gerar, essa intensidade que eu estou falando. A palavra do Senhor, não a minha e de ninguém, pode gerar intensidade no seu coração. A Bíblia, ela tem o poder de transformar quem somos. E à medida em que você a lê, ela te lê. E ela te mostra quem que você é. A palavra do Senhor transforma a gente de dentro para fora. Meus irmãos, como nós somos rasos muitas vezes em ler a Bíblia, a gente olha aquelas letras e não permite que essas palavras transformem-nos. São palavras do Senhor para nós. Eu nunca me esqueço, nos períodos de maior dificuldade, que eu, pessoalmente, isso o pastor Marinho me acompanhou muito, porque eu estava aqui ainda, quando eu vivenciei aquele transtorno que hoje nós conhecemos como o transtorno do pânico. Irmãos, que só quem passou isso aí pode falar que não é frescura. Se você está com alguém na sua família ou conhece alguém, cuidado para não falar assim, ó, frescura. Quando eu passei por isso, e eu desenvolvi um medo terrível de morrer, eu sentia meu coração, cansei de ir para aquele pronto-socorro, falando, eu estou tendo infarto. Eu pegava o carro, saía correndo, hoje eu estou tendo mesmo. Aí eu falava assim, não, pode ser da minha cabeça, não, mas e se hoje for mesmo? Cansei. Quando o Gustavo nasceu, meu menino mais velho, eu pensei assim, se eu morrer, quem vai cuidar desse menino? Aí eu tive medo de morrer e comecei com esses negócios. Quer que eu diga para você? Cada crise que eu tive, umas que foram terríveis, porque clinicamente, biologicamente falando, o que é o pânico ou o transtorno de ansiedade que você tem? O seu corpo e o meu corpo, ele é feito por Deus com um mecanismo de defesa maravilhoso. Quando nós nos encontramos em uma situação de perigo, daqui do nosso sistema nervoso central é descarregado uma carga grande de adrenalina. E o pânico, clinicamente falando, é quando você detecta um medo como se ele fosse real e o corpo se prepara, descarrega toda aquela adrenalina, mas a ameaça está só aqui. Então você tem a taquicardia. Eu tive crises tão intensas que os meus músculos enrijeciam e eu ficava assim, ó. Parecia que eu levava uma surra depois, porque a adrenalina está lá e o perigo não tem. Em cada uma dessas crises, recitar o Salmo 23,
recitar o Salmo 23 foi um dos meus maiores remédios. Porque eu, depois de passar por isso, vejo que a forma que eu posso descrever é que todas as vezes que eu digo, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não vou temer. É como se esse versículo mudasse de cor para mim. A minha última crise de pânico foi num dia que eu estava trabalhando, viajando, que eu viajava. Quem aqui lembra da minha vida louca? Estava indo para Presidente Prudente, naquela rodovia Assis Chateaubriand. Não lembro o quilômetro. E eu comecei a ter uma crise no carro. Aí eu estou aqui nesse mundo sozinho, eu vou morrer aqui. O que eu fiz? Eu parei o carro, porque eu pensei, se eu tiver um infarto perigoso, eu vou matar outra família. Parei o carro, deitei o banco, aí eu falei assim, ó, já vou ficar assim, porque a hora que me encontrar, já encontro eu desse jeitinho assim, ó. Eu fiquei ali, esperando o infarto vir e morrer. Aí eu fiquei assim, falando obrigado, Jesus. Aí eu olhei para o lado. Naquela hora o Espírito falou comigo. Ele falou assim no meu coração: por melhor pai que você seja, você não vai cuidar do Gustavo como eu vou cuidar. Naquele dia, eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor. Eu falei, o Senhor é muito melhor do que eu. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei, mas e aí? Não vai levar não? Fica lá. Aí eu levantei e fui trabalhar. Naquele dia, eu não vou dizer que eu não tenho transtorno, ou não vou dizer que eu não tenho ansiedade, porque eu sou o cara que não para com o pé. Mas eu nunca mais tive uma crise. Porque eu vou dizer para você, a palavra do Senhor é a voz do profeta que diz, flecha da vitória. A palavra do Senhor diz, seja forte, corajoso, eu estou contigo. Jesus disse isso para nós, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas. A palavra do Senhor é a flecha da vitória nas nossas vidas hoje. Se a janela é a cruz, a palavra é a vitória. É essa palavra que nós temos que permitir que nos transforme. Ah, meu irmão, no dia que a igreja descobrir o poder que a Bíblia tem em nós, no dia, você não vai passar mais um dia sem devorar as Escrituras, em olhar, em ler, em saborear. Saborear. O texto bíblico de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17, diz que um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. E onde quer que o apanhe, ele joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles os trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, esse menino caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse, podes?
Disse Jesus: tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vou dizer para você, por que eu li esse texto? Porque a incredulidade, não crer nas Escrituras, é o câncer que come a nossa fé. A Bíblia fala sobre Jesus, quando passou sobre a sua cidade natal. Você conhece essa história, tem tempo de ler todos os textos, mas o texto bíblico diz que Jesus operou ali alguns milagres, e ele não pôde fazer. É o único trecho na Escritura que fala sobre Jesus não poder alguma coisa, não pôde fazer ali, porque a incredulidade estava no lugar, porque eles diziam: mas esse daí não é o filho do Zé? Não é ele? Não estão aqui os seus irmãos? Esse cara é? A incredulidade na palavra é o que tem parado as nossas vidas e tem limitado a janela da cruz. Se eu e você não estivermos dispostos e não estivermos com toda a nossa fé na palavra, as reformas nunca serão completas, porque a incredulidade aborta os planos de Deus para a nossa vida. O Senhor não é impedido porque Ele não pode, mas é porque Ele espera de nós resposta, e a incredulidade é a resposta negativa ao que Deus tem feito. Quantas vezes as pessoas têm limitado ou têm dito não para tudo que Deus tem para fazer, por conta da incredulidade. Incredulidade. Eu preciso que você entenda isso. Se a janela da cruz está aberta, se a palavra do profeta está dita, flecha da vitória, só falta a última coisa. Porque no momento em que aquele rei recebeu a vitória, o profeta pede para que ele faça uma atitude que seria quase que ilógica. Se a palavra, escute, se a palavra já estava dita, se o Senhor Jesus já tinha dito, se o profeta já tinha dito que ele venceria, porque raios ele pegaria aquela flecha para começar a golpear o chão? Porque aí existe a intensidade que eu estou falando para você. Escute, a cruz está aberta, a palavra está dada. Eu e você precisamos tomar as nossas flechas e começar a golpear. Essa palavra mexe muito com o meu coração, porque ela diz de uma coisa muito interessante. Ainda que pareçam flechas ao chão, ainda que pareça não surtir efeito, o Senhor espera que eu e você não desistamos. Pareçam flechas ao chão. Eu já falei isso para aquele menino 200 vezes. Eu já cansei de fazer isso. Eu já não aguento mais essa família. Eu já não aguento mais isso. Eu já não aguento mais isso. Parece que eu estou dando murro em pontas de faca. Parece flechas ao chão. Mas o Senhor espera de mim e de você intensidade. Espera de mim e de você que nós não desistamos. Porque o que acontece é que eu e você esperamos grandes coisas, mas é nessas flechas ao chão que o Senhor prova a nossa fidelidade. São nas pequenas coisas, nas pequenas provações da vida, que eu e você nos preparamos para receber de Deus as grandes coisas. Nós queremos ser aprovados, queremos ter bons empregos, mas a gente malemar recolhe o imposto de renda direito. Aqui não tem zona azul, né? Em Marília eu falo isso direto na pregação. A gente quer as grandes coisas, mas a gente não paga a zona azul.
A gente quer as grandes coisas, mas não está disposto a fazer flechas ao chão de maneira intensa. O Senhor espera de mim e de você. A janela da cruz está aberta. A palavra está lançada. Eu e você temos que pegar a nossa aljava e começar a golpear o chão. Quando nós começamos a nossa reforma na comunidade Ágape, conosco foi um processo muito diferente do que vocês estão vivendo aqui. Porque a gente estava num lugar, a igreja funcionava num lugar, fazia 23 anos, um lugar consolidado, estabelecido, a cidade inteira sabia que era ali. Todo mundo sabia onde era Ágape, do lado do bosque, todo mundo sabia, a igreja do bosque, todo mundo sabia. Um dia, chegaram para nós e falaram assim, é o seguinte, foi leiloado, porque a gente pagava aluguel para o Estado, era um prédio público aquilo lá, foi leiloado, o governo colocou isso para leilão, a gente tentou parar o processo, reunimos todas a comissão de advogado que você imaginar, de juiz, de promotor, foi leiloado. Vamos parar o processo, nós estamos aqui faz 20 anos, a gente tem direito, eu aprendi tudo de direito imobiliário, rapaz. Aprendi inclusive que se o contrato não tiver averbado na matrícula, você não tem direito de nada. Resumindo, perdemos o nosso lugar. E eu com uma igreja, 200 famílias na mão, me disseram assim, aquele lugar sempre foi público, um dia ia sair de lá. Eu falei, mas precisava ser na minha hora? Passou tanta gente lá naquele lugar, precisava ser bem na minha hora. O Senhor tomou as minhas mãos, com pessoas que estavam do meu lado, o meu irmão Diógenes, e outros líderes que ali estavam. A gente começou a procurar lugar. E nenhum lugar que a gente achava, não. Vamos para cá, vamos para lá. Até a gente entrar no lugar onde nós estamos hoje. O problema foi que nós entramos naquele lugar, era uma antiga construtora. E aquele lugar estava abandonado desde 1994, parado. Não tinha um metro de fio lá dentro. Não tinha um interruptor. Tinha umas 7 sibipirunas, que todas as manilhas, todas elas, estavam quebradas. Não tinha um cano. Nós começamos a fazer reforma. Irmão, não pergunta para mim que jeito que deu. Não pergunta para mim. Que até hoje eu estou tentando saber como foi. Eu sei dizer o seguinte, eu fui obedecendo. O Senhor colocava, vamos para frente, vamos. Alguém disse para mim, pastor, mas vamos, adiante. Porque aquela palavra que Deus colocou no coração de Moisés foi a palavra que o Senhor falou comigo. Eu lembro do Moisés indo, Senhor, o povo está reclamando, o faraó está lá vindo, o que faz? O texto bíblico em Êxodo diz assim, ô Moisés, o que você está falando comigo? Faz uma coisa, marche, põe o pé na água, marche, vai adiante, e as coisas vão acontecer. Eu reparei essa palavra para a igreja, pus essa palavra para a igreja, e a gente está lá. Semana passada, estava conversando com o Diógenes, ele não estava. A gente tem um número de cadeiras, mais ou menos quantos tem aqui, e a gente estava, a liderança da diaconia veio no final do culto, pastor, pelo amor de Deus, a gente tem número X de cadeiras, se viesse 2 pessoas a mais, não tinha mais cadeira. Se viesse 2 pessoas a mais, não tinha mais cadeira. Vamos comprar cadeira, porque
A reforma que nós precisamos saber está para além das estruturas. Escute, eu vou resumir tudo. A reforma está com a janela aberta. A cruz do Calvário. A palavra está lançada, flecha da vitória, vai adiante. O que eu e você precisamos fazer é tomar as flechas na nossa mão e sermos intensos no Senhor. Aprendemos dia a dia a continuar, porque nós somos daqueles que não desistem, amém? É isso que nós precisamos fazer. Por isso as reformas, elas estão começando aqui. O que eu e você podemos fazer? Irmão, o que você pode fazer? Lembra daquele filme Até o Último Homem? Aquele filme que é muito legal, que o cara que não pega em armas, fala assim, não, só mais um. E a hora que passa a madrugada, eu não vou estragar o filme para você, porque senão tem gente que fica brava se eu estrago o filme, né? Os soldados começam a descer da colina. Porque o que aquele cara podia fazer na guerra era resgatar os corpos dos soldados. O que eu e você podemos fazer, ainda que pareçam simples flechas ao chão, precisa ser feito com intensidade, porque o Senhor espera isso de nós. Vamos ficar em pé.